Está no ar o EduCast. Bom dia, boa tarde, até mesmo boa noite. Sejam bem-vindos ao EduCast, um podcast que vai te transformar e te inspirar. Eu sou a Sofia, a apresentadora desse podcast. E hoje estamos entrevistando não somente um professor da nossa escola, mas um artista. Artista este que vai transmitir a sua arte por meio dos seus ensinamentos. Professor Alisson, quero que você saiba que eu sou extremamente feliz de te receber aqui hoje. Muito obrigado, Sofia. Eu que fico feliz de estar aqui, né? Fico muito agradecido pelo convite de vocês, de poder estar aqui nesse momento, aqui batendo um papo com você, falando um pouco sobre a arte, cultura, né? E sobre os caminhos que isso pode, a quais caminhos isso pode nos levar, né? E nesse episódio, pessoal, nós vamos descobrir cada detalhe e significado de cultura com a ajuda do Alisson, não é mesmo? Vamos tentar, né? Cultura é um assunto muito complexo, né? Não acredito, assim, que a gente consiga definir de uma forma única e exclusiva o que é cultura, né? Porque isso é uma variável, né? Uma variável. Se você perceber na história, as pessoas que tentaram definir, né? Os estudiosos que tentaram definir cultura, cada um foi por um caminho. Já por aí já dá para ver que a coisa é muito múltipla, muito diversa. E é complicada. Maravilhosa. Linda, linda. Até mesmo as culturas assim que a gente olha e percebe que nos parece um pouco estranha, são culturas excêntricas, culturas maravilhosas. Sim, mas a cultura, ela é se a gente fosse iniciar, né, por onde começar, né, a conversa, né? A cultura é a forma pela qual os povos se manifestam, né? As pessoas dentro da história de vida de cada uma, de cada grupo, os grupos eles vão encontrando modos de ser, modos de fazer, modos de viver e modos de mostrar essa experiência, né? E cultura nada mais é do que isso. Na verdade é muito simples o que é cultura, mas ao mesmo tempo muito complexo, principalmente porque as pessoas costumam muitas vezes, né, usar da cultura como uma forma de priorizar uma cultura perante a outra, né? Aí é onde mora o problema, né? O possível problema da cultura. Porque cultura em si é simples. O que é cultura? Tudo é cultura. Tudo que o ser humano produziu é cultura. Não existe humano sem cultura, né? E como definir isso tudo? Aí começa a complexidade, né? Assim, levando pelo caminho da arte, né? A gente vai entender que a cultura, o que seria a cultura, então? A cultura, ela é essa manifestação, a forma como o ser humano encontra para concretizar, né, os seus pensamentos que são abstratos. Né? Por exemplo, na tua cabeça, na minha cabeça, na cabeça de quem está ouvindo a gente, né, se passam N mil coisas, N mil ideias, essas ideias são todas muito abstratas, né? E a cultura é a forma como a gente encontra de dar concretude para tudo isso que a gente pensa, né? Então, assim, quando você prepara uma comida, você ali está colocando naquele preparar da comida, na forma como você seleciona o alimento, da forma como você prepara o alimento, da forma como você demonstra o alimento que você preparou, tem um monte de questões abstratas que estão passando pela tua cabeça que você está dando concretude. E eu já fui para a comida porque, como eu sou um professor de arte, as pessoas imaginariam que eu falaria de pintura, que eu falaria de escultura, que também são formas de encontrar essa manifestação. Mas são todas as outras. Né? Aqui, na nossa conversa, né? É cultura, porque a gente está tentando, de alguma forma, a partir da linguagem que a gente utiliza, né, transpor para algo mais concreto o que está passando pelas nossas cabeças, que é muito abstrato, né? Complexo esse tema, complexo. É complexo. Pra gente começar, assim, falando de coisas complexas, eu gosto de começar bem, assim, com essa pergunta, que eu encaro ela como uma pergunta complexa, que é uma pergunta sobre autoconhecimento. Quem é você, Alisson? Bom, se definir é sempre difícil, né? Muito. Bom, eu vou pelo seguinte caminho para te explicar quem eu sou, né? Eu sou filho do Paulo e da Edna,
neto do Nelson, da Geni, do José e da Tereza. Porque, até falando de cultura, não tem como a gente dizer quem a gente é sem falar quem veio antes da gente, né? Eu sou de um lugar onde tem uma serra linda, né? Que quando a gente acorda, a gente ainda consegue ver o sol batendo na serra, né? Ou quando ela está enevoada. E às vezes a gente não para perceber quanto que isso é maravilhoso, né? Esse é o Alisson que mora nesse lugar, porque a gente é resultado do lugar que a gente está, né? A gente é sempre resultado de quem veio antes da gente e do lugar que a gente está. E nessa trajetória eu fui construindo minhas outras coisas, né? Então, estou, né, professor de arte, fiz uma carreira como artista, né? Como ator, estudei música, né? E por aí eu fui seguindo o meu caminho, né? E acho que é um pouco disso. Pode ser um pouco de tudo isso. Um pouco de tudo, né? Eu nunca vou me esquecer das nossas primeiras aulas, de quando você se apresentou como artista, Bento. Sim, nunca vou me esquecer desse nome. Sim, porque existe o Alisson Mendes, professor, e o Alisson Bento, que é o artista, que são duas facetas da mesma pessoa, né? Sempre foi muito divertido essas primeiras aulas, essa apresentação do Alisson. Sim. O Alisson é uma pessoa, não vou dizer complexa, mas uma pessoa de várias formas, de vários jeitos. Uma pessoa que tem de tudo. Nós todos somos, né? Cada um de nós tem um pouquinho de cada coisa, né? A gente mostra... eu lembro até que eu acho que uma vez a gente chegou a conversar em aula, né? Que nós representamos, nós somos quem nós somos, né? E representamos papéis nos lugares onde a gente está, né? Então, eu lembro que eu cheguei a conversar com vocês falando sobre o fato de que na escola, em determinados momentos, o Alisson vai se mostrar como um professor, né? E vocês vão se mostrar como alunos, que é diferente, por exemplo, de quem é a Sofia filha. Eu não conheço a Sofia filha, né? Eu conheço a Sofia aluna, né? E são, querendo ou não, são duas Sofias, né? Não são as mesmas, né? E a gente cumpre esses papéis durante a nossa vida, né? A vida me parece um grande teatro. Sim. Se a gente for parar pra pensar, atuando. Não no sentido ruim da coisa de vestir uma máscara, mas realmente atuando. Sim, acho que faz parte da construção da nossa personalidade, né? A personalidade da gente, ela vai se moldando assim, né? A gente vai entendendo o quanto de nós, né? O quanto de nós a gente consegue colocar em cada lugar e o que cada lugar pede de nós, né? E como você disse, né? Não acho que isso seja o lado negativo, uma máscara no sentido negativo, né? Porque pelo menos eu faço o exercício de não esquecer quem eu sou, né? Então, assim, não deixar esse papel que você vai exercer, né? Te confundir, né? De você não lembrar mais quem você é. Watson, se a cultura, ela é tudo, como que esse tudo, ele é formado? De onde que ele vem? Como que ele se une? Então, né? O ser humano, ele não vive sozinho, né? Ele vive em grupo. Então, nós somos animais coletivos, né? Então, como que essa cultura ela vai se estabelecer? A partir do momento em que um grupo de pessoas começa a coletivizar determinadas formas de fazer e de ser, né? E isso vai dando corpo à cultura. Então, a cultura, ela vem também para mostrar para a gente que a gente não tem como a gente viver, por exemplo, sem o outro. Porque eu preciso do outro para estabelecer junto comigo esse elo que forma a cultura, né? Então, a gente, durante o tempo, né? O tempo e o espaço, né? Nas aulas se falam muito sobre tempo e espaço, né? Sobre o tempo, no tempo e no espaço, o ser humano, determinados grupos humanos vão encontrando formas de fazer as coisas e vão partilhando essas formas. Então, quando eles partilham essas formas, eles vão criando elos, laços ali, muito sólidos, que isso vai construindo o que a gente vai chamar de cultura, né? Essa partilha de conhecimento,
do que eu sei fazer, do que você sabe fazer, né? Que um vai ensinando o outro ali comunitariamente, né? Um vai trocando essa experiência com o outro, e nessa troca de experiência a cultura ela vai se formando e ela não acaba. Porque se ela nasce da partilha, da troca de experiência, dessa vivência em conjunto, qualquer elemento novo que entre nesse contexto, ele vai trazer novas soluções, novas formas, e essas novas formas, essas novas soluções vão primeiro entrar num certo conflito, né? Depois, quando esse conflito ele se estabelece, você mudou o padrão. Por isso que culturas não acabam, só se transformam. Elas só se transformam, é justamente por isso, né? A cultura, não tem como você exterminar uma cultura, acabar com uma cultura. Não, ela pode, e comumente ela se transforma. Ela se transforma por quê? Porque novas variáveis, né, para pegar um termo aí das exatas, novas variáveis vão entrando no jogo. E na hora que essas novas variáveis vão entrando no jogo, os padrões de comportamentos antigos, né, eles vão se transformando. Isso acontece quando chega uma pessoa nova no grupo, isso acontece no conflito de geração, né? E olha como que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender isso, né? E talvez nós professores tenhamos menos dificuldade de entender isso, porque o que a gente espera? Por exemplo, o que eu espero de você? Eu espero que você me supere. E como é que você vai me superar? A partir do momento que você conseguir pegar tudo que eu consegui, de alguma forma, transmitir para você, pegar com outras coisas que você conhece e com outras coisas que você vai conhecer na sua vida e que um dia esse arcabouço, esse montante que você tenha seja maior do que o que eu te dei. Não é? Sim. Sim, e é isso. Nós professores talvez tenhamos um pouquinho mais de facilidade para lidar com isso, porque a ideia nossa é que você, aluno, nos supere. Sempre acima. Sempre acima, não é? E é isso, né? Quando eu estou ali na sala de aula, porque nós, professores, somos transmissores de cultura. Cada um dentro da sua matéria, não é? Tá te ensinando aquilo para que você adquira aquilo e lá na frente você consiga, de repente, até mudar o que ele te ensinou. Não é? E não foi assim que o ser humano chegou até aqui? Foi transportando cultura de um para outro e assim se transformando. E se transformando. A cada povo que entrava em contato, você tem essa troca de cultura. Cada geração que vai chegando vai mudando o jeito de ser, vai mudando o jeito de fazer. Não é? Às vezes isso pode ser bom e também pode ser ruim. Tem, pode ser. Tem. Mas nem sempre é tudo preto no branco. Não, né? Não pode. Não, eu sou positivista, né? Positivista não, desculpa, eu sou positivo. Eu sou positivo com as coisas. Então eu acho assim que eu não olho para as outras gerações com as gerações que estão vindo, com esse olhar de que algo está se perdendo. Eu acho que algo está se transformando, entendeu? E esse algo que está se transformando tem total condições de ser melhor do que foi. Né? E passando disso de melhor, a gente entra num tópico que, na minha humilde opinião, é muito interessante. Existe alguma cultura melhor do que a outra? Pode ser considerada acima? Porque existiram certas, né? Sim. Certos pensamentos que no passado, né? Certas culturas seriam melhores do que outras. Não existe. Não existe. Não tem como. Acho que cultura não tem como ter esse. É uma coisa tão abstrata, né? Que não tem como medir cultura. Porque para que eu estabelecesse valor, né? Eu teria que criar uma medida. Que medida que eu vou usar? Metro? Quilo? Em algo que não se pode ver. Em algo que é em algo que é absolutamente imaterial,
E que o máximo que a gente tem é uma concretude material, seja numa escultura, numa pintura, ou, né, como eu falei, numa forma de vestir, numa forma de pentear o cabelo, né? Tem como eu medir isso? Não existe como eu medir isso, né? E é muito perigoso medir isso. Porque quando, na história da humanidade, toda vez que o ser humano entrou nessa vibe de querer medir cultura, ou dizer que uma cultura prevalece a outra, no sentido da importância, a gente entrou em períodos sombrios da história. Porque no final a gente não está medindo culturas, assim, medindo pessoas. Sim, sim. E assim, né, o que a gente viu na história há muito tempo, né, é que assim, quando você tem uma situação de conflito, né, de conflito belicoso, né, de conflito de guerra, o que acabava acontecendo? A cultura vencedora desse conflito tentava se impor à cultura do vencido. Mas aí é uma questão social e não de valor da cultura. Não tem como você falar que a cultura daquele que venceu e a cultura daquele que perdeu aquele conflito, que uma é melhor que a outra. Acaba que no dia a dia, no cotidiano, uma prevaleceu a outra porque uma se impôs sobre a outra. Né? Então, o que a gente tem é uma questão de imposição, né? Porque, olha para você ver como que cultura é importante. E entender cultura, falar sobre cultura, tentar entender essa complexidade toda que a gente falou no começo do vídeo. Porque a forma como uma cultura tentou se prevalecer a outra começava por guerra, né? Assim que eu venci o meu inimigo na guerra, eu começava um processo de assimilar a cultura desse indivíduo para depois entrar num outro processo que a gente chama de aculturação, que é eu fazer com que esse indivíduo pense que a cultura dele é inferior e que a minha, que eu dominei na guerra, é superior. Foi o que aconteceu no Brasil, não foi? Quando os escravos vieram para cá. Uma tentativa de apagar quem eles eram. É uma possibilidade de leitura, né? Que você tem o apagamento. Por quê? Porque você tem uma cultura que naquele momento ela é hegemônica, ou seja, ela está sobre a outra, num processo, né, complicado, e você começa a entender o quê? Que você precisa inferiorizar a outra cultura para manter esse domínio. Né? E isso é muito complicado. Agora, você vai falar que uma cultura é melhor que a outra? Não. O que acontece é que na história, em vários momentos, uma cultura tentou se prevalecer sobre a outra. E tentou muitas vezes de forma enérgica e de formas horrorosas, né? E assim, isso em vários exemplos, né? Então, acho que quem era expert em fazer isso eram os romanos, né? Quando ele entrava em contato com outra cultura, né? Aquela que a gente vê em história, né? Quem não é romano é bárbaro. Só esse título você tá alcunhando a cultura do outro como inferior à sua. Então, nos processos de conflito, isso sempre foi muito nítido, né? Essa necessidade de minorizar o outro, de minorizar a forma do outro ser. Sendo que, na verdade, o que acontece, o outro só é diferente de você. Né? E a gente tem ainda, na história sempre teve, e ainda hoje tem, uma dificuldade imensa de conviver com a diferença. Muito. Né? Então, na verdade, o que eu entendo é o seguinte, essa necessidade de colocar a cultura do outro como sendo superior à minha, é uma falta de capacidade que eu tenho, que essa pessoa, né? Que essa pessoa, esse grupo, tem de conviver com a diferença. O que afeta até hoje. Muito, 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 muito. Chega a ser até, assim, enervante ver isso. Em várias situações, né? Em várias situações. Então, por exemplo, numa conversa, igual a gente está aqui, se em algum momento eu discordo de você, né? Porque nós podemos ter pensamentos diferentes aqui. Né? Por que eu vou, ao invés de eu tentar usar
argumentos sólidos, embasados, para tentar convencer você de que a minha forma de pensar é mais adequada, né, naquele momento. Ao invés disso, eu começo a atacar você no que você é, na sua cultura, para minorizar o que você é, para prevalecer o que eu estou querendo dizer. Não existe isso, não deveria existir isso, mas acaba existindo, né? Talvez porque te falte conhecimento de quem você é, ou até mesmo de quem a pessoa é. Sim. Muitas vezes. Né? Tem um termo que a gente usa para isso, né? Etnocentrismo, né? Que é quando você começa a ver o mundo pela perspectiva da sua cultura, dos valores que você tem, e você ignora os valores do outro, o valor do outro que você desconhece, né? Aí voltando ao que você citou, né? No caso da escravatura, né? No Brasil, isso era nítido, né? Eu desconhecia a cultura do outro, não entendia a cultura do outro, o outro era diferente de mim, então, para que prevalecesse a minha cultura, o meu ponto de vista sobre as coisas, eu pego e diminuo a cultura dessa pessoa que está chegando, né? É muito mais fácil oprimir do que tentar entender. Sim. E ali, naquele caso, isso foi a ponta de um iceberg, né? Porque tem muito mais coisa escondida por trás disso. Mas é essa relação, né? Por exemplo, um outro exemplo disso, né? Quando os portugueses tiveram contato com os indígenas. Na verdade, esse é um primeiro contato. Num primeiro contato, isso sempre vai acontecer. Porque eu sempre vou estranhar o que não é igual a mim. Pré-conceito. Que é o pré-conceito, justamente. Né? Que é eu estou ali de frente com algo que eu não conheço, que é novo para mim e faz parte, acho que da nossa a forma como o ser humano pensa. A gente tem muito medo do novo, né? São poucas as pessoas que se entregam ao novo de olho fechado e vai, né? É normal, então, as pessoas terem essa relação, né? De espanto, de medo, de estranhamento, né? Que a gente chama de estranhamento, né? Que leva aos preconceitos. Só que o que acontece? O que você tem que fazer? Você está de frente com alguém algo que você não conhece, uma cultura que você não conhece, você vai dialogar com essa pessoa. A hora que você dialoga com essa novidade, você vai entender o que é essa novidade e algumas coisas, você vai sair sempre rico dessa conversa. Porque o que acontece? Algumas coisas em você podem ser mudadas, outras coisas em você que você acredita muito não vão mudar, né? E você vai sair dali transformado pelo novo, né? Agora, quando eu não estou aberto a fazer isso, aí eu solidifico os preconceitos, que é essa imagem inicial que eu tive sobre aquilo que eu estou julgando a partir só de conceitos que são meus. Então, para recapitular, esse pensamento de que existe uma cultura superior, o que ele gera? Opressão, preconceito. É inicialmente algo natural, né? Como a gente falou, porque causa esse estranhamento, e no momento de estranhamento eu vou tentar me autoafirmar, né? Eu sou o melhor. Isso é normal no começo. Mas você deveria dialogar com essa pessoa, porque quando você dialoga com essa pessoa, isso você vai ter a oportunidade de conhecê-la melhor, de conhecer essa cultura melhor, né? E de se reconstruir. E se reconstruir não é se apagar totalmente, é você simplesmente mudar uma parte de você, que você aprendeu com aquilo. Se você não está aberto para isso, você nunca evolui. Não é? Às vezes, quando a gente fala isso, as pessoas têm uma ideia de que a gente está falando algo que é muito revolucionário. Mas não é. É uma condição humana de desenvolvimento. E são as coisas básicas que isso se mostra. Sim. Imagina como foi, por exemplo, na Idade da Caverna, a primeira pessoa que tentou imaginar que poderia morar fora da caverna. Como que os outros reagiram? Loucura. O que você está querendo fazer? Que doideira! Então, se a gente for ver as histórias que a gente conhece, que a gente vai vendo durante a história, todas as pessoas que tentaram trazer alguma novidade, no primeiro momento, elas causaram estranhamento.
né? Só que se você não está aberto para aquilo que está vindo, como é que você vai se renovar? Você não vai se renovar, né? E aí, de novo, o conhecimento humano que é demonstrado a partir da cultura é justamente isso. Agora, não tem como eu falar que uma cultura é melhor que a outra, né? Exatamente. Não tem como. Partindo disso assim, a cultura, ela pode ser considerada limitadora? Em que sentido? Vamos lá. No sentido, assim, do pensamento, do seu agir. Quando você se prende a uma cultura, vamos supor, você não abre o seu olhar, você se limita àquilo. Ela pode ser considerada, assim, limitadora, que te impõe uma regra? Aí eu não colocaria como sendo a cultura, né? Eu acho que eu entendi né, o que você está propondo, mas eu não colocaria como cultura. Eu colocaria mais como a forma de praticá-la, sabe assim? Porque eu não vejo a cultura como uma limitadora, pelo contrário, acho que pelo que eu já falei, né? Faz parte do processo da cultura essa troca. A cultura é troca, a cultura é viva, né? Eu lembro de uma professora que falava para mim na faculdade, que ela dizia assim, cultura não é um picles que você conserva, né? Cultura é um organismo vivo que toda hora está em transformação, né? Então, a cultura, essa é a dinâmica da cultura. Agora, o que acontece? Às vezes, em determinadas sociedades, você vai criando mecanismos de entrave no desenvolvimento da cultura. E esses mecanismos de entrave são limitadores. Não é a cultura que é limitadora. Então a cultura ela pode ser usada como uma arma, uma ferramenta. Sim, sim. A cultura pode ser usada como uma arma, uma ferramenta de dominação. Tanto para cá quanto para lá. Certo? Isso pode, né? E é por isso que a gente precisa estar atento, né? Porque para que você não caia nessas armadilhas, né? Desses pensamentos limitadores, né? Dessas questões que vão tentando ali controlar o que as pessoas... que na verdade é controlar o que as pessoas pensam, o que elas fazem, o que elas sentem. Não tem como controlar a cultura. Mas você não é que não tenha como, existe. Na história a gente tem vários exemplos de momentos em que ela foi sufocada e controlada, né? Vamos dizer assim, essa vivacidade, essa coisa latente de transformar, porque, como eu falei, a cultura é da natureza da cultura, ela está o tempo inteiro se movimentando, se transformando, né? E em alguns momentos da história, bastante, por sinal, ela foi controlada, certo? Por mecanismos externos da cultura, né? Um exemplo, assim, muito, muito perto aqui de nós, a ditadura. Todas as ditaduras, sabe? Todas elas. Por quê? Porque faz parte desse tipo de pensamento, né? O quê? A ideia de olhar para as manifestações de cultura e olhar para elas como de uma forma conservadora. Vou voltar para a arte para talvez ficar mais fácil de explicar. É igual, por exemplo, quando a gente pensa, hoje, quando a pessoa vai, por exemplo, para um museu de arte, para uma galeria de arte, e ela vê lá, por exemplo, a arte contemporânea, as pessoas, por exemplo, indo em exposições que são totalmente sensoriais, que estão ali para a pessoa sentir odor, sentir passar a mão, né? Ou seja, vivencial. Essa arte mais vivencial que faz parte da arte contemporânea. Ela é muito transgressora, porque, de um outro lado, existe um pensamento muito conservador dentro da arte que olha para a arte como sendo uma arte que ainda fosse do século XV. Né? Como se a obrigação do artista fosse
pintar telas de quadro com rostos realistas. E aqui eu não estou falando para ninguém, né? Que a pessoa não possa fazer uma pintura realista hoje. Claro que ela pode fazer o que ela quiser. Mas é complicado quando você tem mecanismos que tentam dizer que essa arte do século XV é a certa, ou que é só essa arte que pode existir. Aí a gente passa a ter o quê? Mecanismos controladores que vão tentando cercear, sufocar todo outro tipo de manifestação artística que não é essa aqui. Sendo que, na verdade, elas poderiam, todas as manifestações, conviverem no mesmo espaço, no mesmo tempo, né? Cada um fazendo o que acha que deve fazer com aquilo, né? Então, assim, essa foi, por exemplo, a bandeira que foi levantada pelas vanguardas europeias no início do século XX, né? Marinetti, lá, o futurista, que vai dizer, os museus de arte da Europa são todos cemitérios. O que ele estava dizendo? Estava dizendo que os museus de arte da Europa estavam cheios de arte morta. Que arte morta que é essa? A arte do século XV, XVI, que não cabia. Gente, não adianta. Você quer ser renascentista no século XXI? Século da mudança. Né? E, de novo, eu falo, não significa que você não possa ser um pintor realista. Você pode ser um pintor realista, mas você não vai ser um renascentista. Um renascentista, ele estava lá no século XV. Né? E, às vezes, o conservadorismo, ele traz no seu bojo essa ideia, sabe? De que as coisas não podem mudar. A gente não é um museu. Né? O mundo não é um museu. O mundo é vivo. Né? E a gente não sabe o que vai existir daqui a um tempo. E todo mundo tem um lado conservador, né? Todo mundo tem, né? Eu, por exemplo, com relação à tecnologia, eu ainda sou muito conservador. Eu sou aquele que eu gosto de livro manual, né? Eu gosto de escrever no caderno, né? Vocês vêm na sala, eu chego, abro o caderno. Deve ter professor que vai lá, abre o celular para ver o que ele anotou que ele tem que dar aquele dia. Não, eu tenho um caderno. Então, assim, e tudo bem, a gente pode. Agora, o fato, por exemplo, de eu gostar de escrever, de preparar as minhas aulas no caderno usando caneta vermelha, azul, preta, verde, seja conservador, né? Desse ponto de vista, bem conservador. Não pode, eu não posso transformar isso, por exemplo, numa regra e dizer que todos os professores têm que fazer desse jeito. Que esse é o melhor jeito de se fazer, de preparar uma aula. Que esse é o único jeito. Porque o problema não é eu dizer que é melhor, eu dizer que é o único. Eu só aceitar dessa forma. Entende? Aí eu estou entrando num lugar muito perigoso, um lugar muito limitador e que limita a criatividade mesmo. Não é? E no final, não é a cultura que é limitadora, é sim as pessoas. Mas sim essas práticas, né, das pessoas, né? Eu acho que é isso. Ai. Assim, como as tradições ajudam a manter vivas as culturas e como, na sua opinião, essas tradições elas devem ser mantidas ou adaptadas? Assim, se existe algum jeito, não é exatamente de julgar uma cultura, mas sabe? De se pode mudar alguma coisa. Eu vou dar um cultura. exemplo. Eu acho que eu vou por um exemplo, né? Às vezes até eu falo nas salas, né? Eu costumo visitar comunidades indígenas, né? Eu gosto muito e vou visitar, né? E essas comunidades são tradicionais. São bem tradicionais, né? Mas tem coisas que são interessantíssimas que você vê acontecendo, né? Igual uma conversa que eu tive com o filho de um pajé de uma tribo Pataxó que tem em Paraty, na divisa ali entre Paraty e Ubatuba. E numa conversa, ele chegou para mim e falou assim, eu estou praticando jiu-jitsu
E eu achei aquilo bárbaro. Por quê? Porque ele não está preso na tradição. Embora, ao mesmo tempo, ele cumpra a tradição da tribo, da comunidade, né? Dele. Então, assim, por que a cultura, ela precisa... A gente vai estar de novo no picles. Cultura não é picles. Então, por que eu tenho que conhecer a tradição? Porque a tradição me trouxe até aqui. Se você pensar, foi como quando eu me apresentei e eu falei o nome dos meus pais, dos meus avós, eu estava falando da minha tradição está ali. Então, acho que é nem para lá nem para cá, sabe? Eu entendo assim, eu não posso olhar só para o novo, porque quando eu olho... Aí, de novo, ó, a gente está chegando em lugares que a gente já conversou, né? Quando eu estou de frente com o novo, se eu olho só para o novo, o que vai acontecer comigo? Eu vou mudar, não vou? Mas quando chegar um outro novo, eu mudo tudo de novo? Aí quando chegar outro novo, eu mudo tudo de novo? Sem olhar para trás. Sem olhar para trás? Em que lugar que eu vou chegar? Quem que eu vou ser? Ninguém. Ninguém. Eu vou ser sempre a modinha do momento. Certo? Certo. Agora, quando eu olho para o outro, lembrando de quem eu sou, eu vou me permitir me mudar, mas sempre vai ter uma permanência em mim. E essa permanência é o que eu sou. É a minha tradição, é de onde eu vim. Não tem como ser o agora sem ser o antes. É. Faz sentido? Faz muito sentido. Não é? Igual, por exemplo, você, que é super jovem. Né? Você, daqui a 2, 3 anos, espero muito, que você esteja vivendo outras experiências em outros lugares. Mas aí você vai chegar nesses outros lugares, nessas outras experiências, e vai deletar todas as experiências que você teve estando aqui? Não é? Essas experiências novas, elas vão te acrescentar, elas vão ser um acréscimo para você. E ali no meio vai ter coisa que você vai experimentar naquele momento e depois vai jogar fora. Vai ter coisas do seu passado que você vai falar, nossa, lá atrás eu não entendia por que era, agora eu sei, eu vou pegar aqui, vou jogar aqui agora. Entendeu? A gente é a mistura disso tudo. Então, eu não olho a tradição como sendo algo que não possa ser mudada. Mas, ao mesmo tempo, eu não acredito em algo que seja totalmente novo. Você entendeu? Eu acho que é um pouco de cada coisa. E a gente vai temperando essa salada. Futuro, passado. Passado. Até porque Presente. tem um autor que eu sigo muito, que é um indígena, né? O Krenak. E tem uma coisa que o Krenak fala que eu acho fantástica e que mudou meu jeito de pensar. Né? Olha, você vê, o novo é capaz de mudar o seu jeito de pensar. Quando ele fala assim que a gente tem que olhar para o presente. E quando a gente olha para o presente, o que acontece? A gente traz com ele o passado e consegue enxergar o futuro. Porque se você só olha para o futuro, você perde o resto. E se você olha para o passado, você não vê o que está vindo. Né? É mais agora do que ontem e amanhã, entendeu? Acho que essa é a função da história também na vida. Sim. Né? Por que a gente estuda história na escola? Não é para saber o passado. É para entender o presente e ver o que vai rolar de futuro, o que você pode mudar para o futuro, né? E isso a gente deveria fazer isso com a gente mesmo e com a própria... E aí, né, voltando para a tua pergunta, e com as tradições elas estão aí para isso, não é? Por exemplo, ele não deixa, né, de prestar os cultos da etnia dele. Mas ele precisa estar ali dentro o tempo inteiro, vivendo como um indígena vivia 500 anos atrás? Ele é obrigado a isso? Porque era isso que estava na fala dele, quando ele falou assim, olha, eu estou fazendo jiu-jitsu.
não é obrigado. Né? E às vezes a gente tem esse olhar, né? A gente olha para uma comunidade indígena e quer que ela seja uma comunidade indígena que Cabral viu, né? E não é, e não precisa. E ele não deixa de ser indígena. Existem muitas discussões hoje em dia. Será que os indígenas continuam indígenas por conviverem na cidade? Né? Sim. Eu tenho um amigo que foi com a gente uma vez, ele ficou horrorizado, né? Porque eu acho que o preconceito que ele tinha do que era ser indígena era um indígena numa oca, que a gente falava, eu vou na aldeia indígena, eu vou na aldeia indígena. Eu acho que ele foi naquela visão do livro de história do Fundamental 1, sabe? Que o índio vive na oca, com um saiote de pena e tal, não sei o quê. Blá, blá. Quando ele chegou lá, tinha uma venda bem na frente, na entrada da comunidade, assim, já tem uma venda de artesanato indígena. Aí ele começou a olhar para os lados e o que tinha era casa de alvenaria, eletricidade. E tem uma hora que ele virou pra gente e falou assim, onde que é a aldeia? Eu falei assim, a aldeia é aqui. A aldeia é nesse espaço aqui que a gente tá. Não, mas cadê a... Eu falei assim, você quer ver a oca? A oca para eles não moram em oca. Eles têm uma oca dentro da aldeia, que é a oca sagrada, que é quando eles vão fazer os cultos e ali eles vão se portar e se comportar como os ancestrais. Mas é só na hora que eles vão para ali. Ele ficou chocado, porque eu senti até que ele deu uma murchada, sabe? Porque ele ficou ali sem entender. Mas por quê? Porque era um conceito que estava na cabeça dele. De que tinha que continuar assim. E sendo que a própria... Você não concorda que seria a própria aldeia que teria que decidir isso? Se ela quer entrar em contato com as outras culturas e mudar a cultura dela ou não? Porque as tradições pertencem a eles. Sim, e são eles que têm que negociar ali as tradições deles. Quem sou eu para chegar lá e falar para eles que eles não são indígenas porque eles moram em casa de alvenaria? Não sou eu que vou definir isso. Isso é a cultura deles que tem que própria que tem que definir. E eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. E cabe a nós também saber quem nós somos e o que estamos fazendo com as nossas próprias tradições. Isso, com as nossas próprias tradições. Né? E às vezes, nesse mundo contemporâneo, o que acontece conosco é que a gente não olha para a nossa tradição, né? A nossa tradição está tão diluída que a gente não olha para ela. Né? Por exemplo, se a gente fizer um exercício mental, qual é a minha tradição? Você se perde. Já me perdi aqui. Você se perde, não é? Quais são as tradições que trouxeram você até aqui? Né? Porque quando a gente responde isso, a gente está falando de cultura. Qual é a sua cultura? Sim. Qual é a sua cultura? Né? E é bem por aí. Aí agora, um ponto extremamente interessante. Como que a gente divide cultura e extremismo? Então, quando a gente pensa em cultura e extremismo, a gente tem que partir do princípio, né, que o que o extremista faz? Né? Ele pega e super valoriza o que ele pensa. Né? Então, o extremista ele é um etnocêntrico a nível máximo. Porque o que ele vai entender? Ele vai entender que só as formas que ele, né, descobriu de fazer determinadas coisas é que são certas. E que todas as outras possibilidades de fazer aquilo são erradas. É o que a gente já tinha discutido. Uhum. É a única maneira, é o único jeito. É o único jeito. Então, todo tipo de extremismo ele é problemático, né, do ponto de vista social por causa disso.
Porque como que eu posso, então, dizer que tudo bem, eu posso entender que aquela é a melhor forma para mim, ou a melhor forma para minha família, né? Mas a família do lado é outra família, não é a sua, né? Isso eu tô falando de família, mas a gente pode ir até por indivíduo, né? Eu posso escolher isso como melhor para mim. Mas qual é o direito que eu tenho de definir que só existe essa forma? E que todas as outras pessoas têm que cumprir exatamente essa forma. Aí, quando isso acontece, a gente chega no extremismo. Esse é o ponto que divide. Esse é o ponto que divide. Porque aí o que acontece? Eu preciso, né? Existem pessoas extremistas, essas pessoas extremistas, elas são perigosas, né? Por isso. Porque ela começa a acreditar que a única forma que existe correta é a dela. E então, quando você chega no máximo, no grau máximo do extremismo, eu preciso exterminar as outras formas. Porque ou as outras pessoas elas se rendem à forma que eu quero, ou seja, vão fazer do jeito que eu quero, ou então elas não podem existir. Isso é o extremismo. E quando elas não podem existir, o que eu vou fazer para que elas não existam? E aí que começam várias histórias, né? Aí a gente vê, né, que existe. Aí o perigo disso é que você pode ter pessoas extremistas, grupos extremistas, né? Você pode ter sistemas de governo extremistas. Então aí isso é uma massa que vai crescendo. E o problema do extremismo é justamente esse. Né? Eu em sala eu gosto sempre de dar exemplo meio bobo, né? Para ficar às vezes mais fácil das pessoas entenderem, né? Imagina, por exemplo, se eu começo a pensar que toda pessoa precisaria tatuar um ponto preto no nariz, porque eu acho bonito ter um ponto preto no nariz. E quem não tem ponto preto no nariz tem que pôr ponto preto no nariz, porque essa é a única forma do nariz ser bonito. Aí eu uso de um poder que eu tenho e obrigo todo mundo a fazer aquilo, e quem não faz aquilo eu começo a punir. Né? É uma coisa boba, mas que exemplifica o que é o extremismo. O extremismo ele começa assim nas pequenas coisas e depois no jeito de falar, no jeito de arrumar um cabelo, né? Enfim. E por trás disso tem uma série de outras coisas, né? Por trás do extremismo tem a ideia do que a gente já conversou aqui, de eu entender que a minha cultura é mais significativa do que a sua, né? De eu entender que a minha cultura é a certa e a sua é errada, né? De eu entender que a minha cultura é melhor do que a sua e que por isso a minha cultura deve ser a única cultura a prevalecer. Né? Na realidade, elas são diferentes. Mas o extremista ele não vai conseguir enxergar assim, né? Porque justamente o termo, né, extremista, para ele leva tudo ao extremo a ponto de não permitir a existência do outro. Voltando assim para um papo que eu considero mais leve. Tá bem. Começou assim, mas qual a sua opinião sobre a cultura brasileira? Como você enxerga essa cultura maravilhosa na minha? Eu vou tentar ser leve. A cultura brasileira, para mim, ela é a mais rica, uma das mais ricas do planeta. E justamente por quê? Porque a forma como o nosso país se constituiu, né? E aqui eu não vou, né, defender em nenhum momento aqui Sérgio Buarque de Holanda, né? Não é a minha ideia. Mas sim dizer que a forma, né,
como a nossa cultura se constituiu, ela é esse amálgama, né? É essa mistura, né? O Brasil, né, foi constituído dessa forma, né? Uma tradição portuguesa, tradição africana, tradição indígena, depois os povos que foram chegando, foi se colocando essas tradições dentro do país, né? E essas tradições conviveram, né? A gente sabe que não conviveram de uma forma tão harmoniosa quanto se pinta, mas elas conviveram. E essas tradições nos trouxeram até aqui. Então, quando você olha para a cultura brasileira, ela é rica. Justamente por causa disso. Por ser uma mistura. Parece que ela conseguiu, né? A forma como nós fomos construindo a cultura do nosso país, parece que foi pegando toda referência boa que vinha do outro, né? A cultura brasileira é uma grande antropofagia, né? Pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, quando você vê aquilo está se misturando, né? Eu não levo pelo caminho de dizer que por causa disso não houve preconceito no Brasil, pelo contrário, a gente sabe que houve, há bastante ainda, mas a cultura é assim, né? Nossa cultura é assim. A cultura do Brasil é uma cultura mestiça, né? É uma cultura mestiça e é por isso que ela é tão maravilhosa. Quando você olha, por exemplo, para a arte brasileira, por que a arte brasileira ela é premiada no mundo todo? Talvez o brasileiro não olhe para a arte brasileira com tanta admiração como o estrangeiro olha. Porque quando o estrangeiro olha para a arte brasileira, ele fica enlouquecido, porque são muitas referências colocadas ao mesmo tempo, coisas que parecem, num primeiro instante, que não vão se conversar por ser tão diferentes, e na cultura brasileira aquelas coisas se conversam de um jeito que nasce manifestações fantásticas, né? A cultura brasileira, ela tem esse poder de unir coisas que, numa primeira vista... Você olha e fala, isso aqui não vai, não é possível que isso aqui vai dar certo com aquilo ali. Não, mas dá. E no final o brasileiro dá um jeito, aquilo ali, e o negócio vai. Então, essa é uma característica nossa, assim, né? Do nosso modo de ser, né? E que, no meu entendimento, enquanto a gente não olhar para esse nosso modo de ser e olhar para ele com esse olhar de admiração, talvez a gente não consiga chegar nos lugares que o país gostaria de chegar. Porque o brasileiro, ele tem essa mania de olhar para o estrangeiro como se fosse algo melhor realmente do que a nossa cultura. Sim, a nossa cultura ela é muito fantástica, né? Lindíssima. Desde as manifestações mais conhecidas às menos conhecidas. Você imagina, por exemplo, o que é uma pessoa que mora, por exemplo, lá em Goiás, né? E tem lá uma manifestação cultural chamada Cavalhada, que eles fazem a luta dos mouros contra os cristãos no meio do estado de Goiás. Aí você fica imaginando como é que eles chegaram. E quando você vai assistir, né, não estive em Goiás para assistir, mas já vi em feiras de folclore em São Paulo. A hora que eles começam, aí você pensa assim, tá, é uma cavalhada, luta de mouro contra cristão, né? Aí eles fazem uns cavalos de papel, sabe, tecido, e se enfeitam. Aí você fala assim, vai tocar uma música portuguesa. A hora que começa a tocar a música é totalmente afro. Sabe assim? É meio afro, meio indígena, misturado com cristão e mouro, e o negócio é lindo de ver. Sabe assim? Quando eu olho para aquilo, eu me reconheço naquele lugar. Mistura. Né? Como essa mistura. Né? E isso está em todos os lugares, tudo quanto é manifestação que a gente vê que é própria, que é brasileira, e o brasileiro faz isso, né? O brasileiro pegou, por exemplo, qualquer tipo de música que vem para cá,
influência que chega aqui, parece que o brasileiro ele pega, dá um jeito de fazer aquilo de um jeito que só o brasileiro vai saber. Jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. Aquele jeitinho que só o brasileiro vai conseguir dar para aquilo, né? E isso eu acho que é a coisa mais rica que tem numa cultura. Essa capacidade, sabe? Aí, né, uma vez eu comecei a pesquisar um pouco sobre de onde vem essa capacidade nossa, né? Aí, não estou dizendo que é a única alternativa, mas uma das alternativas disso vem dos próprios povos, né, de África que vieram para o Brasil em situação escrava. Por exemplo, os Bantu, que vieram, né, de Angola, Congo, era parte da premissa cultural do povo Bantu aglutinar conhecimento. Então, o povo Bantu ele não tinha medo de olhar para o outro. Ele pegava o que o outro tinha de bom e inseria na cultura dele. E aí surgiu o brasileiro. Eu não estou dizendo que seja só por causa da influência Bantu, né? Né? Pode haver outras influências, outras variáveis aí, né? Mas uma das variáveis que eu já pesquisei é essa. O povo Bantu era assim, né? Então, essas comunidades chegam no Brasil de uma forma muito ruim, mas chegando aqui, elas vão trazendo esse espírito cultural totalmente diferente, né? Que é esse espírito de, não, isso aqui é legal, eu vou pegar para mim também, vou colocar aqui, vou misturar isso aqui com o que eu já tenho, com o que eu já sei, e, nossa, aquilo ali também é bacana, deixa eu pegar aquilo ali, né? E foi acho assim que foi... que elas não foram esquecidas, que elas Sim, vivem até hoje. Vivem até hoje. Na verdade, a gente diz que é uma característica do povo Bantu, mas é uma característica de todos os povos que precisam resistir, né? Eles vão pegando aqui, vão pegando ali, vão pegando ali, vão juntando e vão criando. E eu acho que isso nos ajudou. Para que eles não possam ser apagados. Sim. Um exemplo disso é o sincretismo religioso. Sim, o sincretismo religioso é uma das formas. É uma dessas formas, né? A estratégia, na verdade tática, né? Tática de conseguir lidar com as coisas, né? Então eu vou ali, pego isso aqui, junto com isso aqui, né? Então, ou um é São Jorge, Inhansá é Santa Bárbara, né? E assim eu vou indo, eu vou levando... E o mais legal dessa questão não é que esse sincretismo chega num ponto em que você começa, no caso, né, ali desses povos, eles começam a acreditar nas duas coisas. Para eles são duas coisas diferentes. Eles sincretizaram para sobreviver, mas eles passam a acreditar nas duas coisas. Né? Então eu rezo aqui e rezo aqui. Né? É a forma do brasileiro ser, a forma do brasileiro se constituir enquanto povo. Pegar isso, misturar com isso. E vou aqui, eu continuo sabendo que isso é isso é isso. Nossa, mas quando eu misturo isso aqui, o que dá? O novo. O novo. Uhum. Mas ao mesmo tempo o velho. Mas ao mesmo tempo o velho. Partindo disso, desse jeitinho brasileiro de pegar o novo, o velho, transformar em algo diferente. Será que a cultura brasileira está sendo diluída ou potencializada com o aumento do acesso digital, essa globalização? Eu acho que tem dois caminhos aí, né? Ao mesmo tempo que o mundo digital ele traz a possibilidade das próprias manifestações culturais serem mais conhecidas, mais difundidas, e ao mesmo tempo de cada pessoa ter a sua possibilidade de publicizar o que faz, né? Sem precisar, de uma certa forma, driblando um pouco a indústria cultural que existe, né? Também tem o lado de que esses mesmos mecanismos, eles às vezes superpotencializam determinadas manifestações, né? E determinados modos de pensar, e que acabam muitas pessoas olhando, né, para
olhando para fora, né, de si, não para dentro de si, né? Olhando para o que tem de fora e achando que aquele modelo é o único modelo, né? Existe essa dificuldade, né? Mas, ao mesmo tempo, existe a possibilidade de você entrar ali, né, na rede social e saber o que está acontecendo numa festa de Guarapupi lá no Alto Xingu, sem precisar se locomover até lá. Então, assim, acho que tem dois lados, sabe? Sim, tem dois lados. Aí assim, e eu não culpabilizo a rede social, eu não culpabilizo a mídia, essa nova mídia. Não, se é que existe um culpado nessa história toda, né? Eu acho que é a própria educação em si, né? Porque esse é um novo meio, um novo mecanismo. Mas o que é que será que faz uma pessoa entrar em contato com essas manifestações que são externas, que não fazem parte da cultura dela, e o que faz elas valorizarem só aquilo? Ou achar que só aquilo existe? Se não é um pouco a forma como elas são educadas, né? Porque se elas forem porque se elas forem educadas para ser transformadoras, elas vão entender que elas podem abraçar aquilo sem deixar o resto, que aí a gente volta nas coisas que a gente já conversou, né? Eu acho que é a forma de entender esse mecanismo novo que existe, né? Então eu não sou contra, não. Eu acho que ela dá as redes sociais, elas possibilitaram isso, né? Eu me sinto, né, tendo aprendido mais com as redes sociais do que antes, porque, por exemplo, foi pelas redes sociais, por exemplo, que eu comecei a acompanhar uma criadora de conteúdo que é de Angola, e ela explica as coisas de como é em Angola a cultura da máscara. Antes eu lia por livro, então eu tinha ali um intermediador entre eu e a cultura, né? Agora não, eu tenho a rede social me deu a possibilidade de fazer isso. A rede social me deu a possibilidade de assistir uma palestra, sei lá, do Krenak, por exemplo, em um outro estado, né? Eu acho que o problema não é a mídia social, o problema é quem acessa a mídia. Somos nós, meu Deus. E somos nós e as nossas escolhas. Exatamente. Tudo é feito de escolhas. Né? E quando você não é educado para fazer escolhas conscientes, né? Você vai cair nessa armadilha da pergunta que você fez, né? No fim, tudo acaba e começa a educação. Sim, a educação sempre. Ai, ai. Outro ponto que é extremamente importante da gente abordar quando a gente fala de cultura brasileira é de como o racismo e a desigualdade social afetam essas manifestações culturais. Sim. A questão do racismo dentro da cultura brasileira, ela é muito significativa. Por quê? Porque a partir do momento que você tem tantas contribuições assim, igual a gente está falando, né? A gente viu na história do nosso país, muitas vezes, em muitos momentos, né, muitas situações, em que tentaram fazer com que prevalecesse uma dessas culturas, né? Então, a gente pode citar aqui, por exemplo, né, o fenômeno eugenista no final do século XIX e início do século XX, né? Uma tentativa, né, de prevalecer a supremacia cultural branca, né, perante as outras, né, que é uma atitude racista, né? Então, assim, aí em vários momentos na nossa história, né, por exemplo, a proibição da capoeira por lei, né, a lei da vadiagem, né, que durante muito tempo, se uma pessoa fosse pega com material, né, os sambistas do Morro Carioca na década de 20 e 30 sofreram demais com perseguição, né, por causa dessa lei. Então, essas questões,
elas são problemáticas porque é quando você diminui a cultura do outro. E Né? elas não podem ser esquecidas de forma Né? alguma. E você, ou, por exemplo, quando a pessoa, né, igual o preconceito que existe contra o funk, né? Que depois até colocando, né, como, isso é música de preto, né? A gente ouviu durante um tempo isso, né? E aqui eu não estou falando que eu defendo e nem que eu não defendo o funk, mas eu defendo o funk enquanto uma manifestação que ela precisa existir, como qualquer outra, né? E da mesma forma que existe nos outros gêneros musicais, existe música boa e música ruim. É tudo Né? questão de opinião. Existe funk bom e funk ruim. Talvez o que a sociedade precisa responder para ela mesma é porque no meio de um gênero musical que tem tantas possibilidades, por que que só uma vertente do funk chega no celular das pessoas? O problema não é o funk. Por que que só essa vertente chega no celular? Por que que só se consome esse tipo de funk? Porque antigamente o funk ele era utilizado como realmente um meio de manifestação das suas ideias. Sim. E hoje em dia, na Né? maioria das músicas, é utilizado como... Sim. Qual foi o caminho que o funk percorreu de lá até chegar no que é oferecido pra gente para nós consumirmos? Porque eu duvido que não exista gente aí fazendo funk bom. Mas será que essas pessoas que fazem um funk bom, elas estão tendo oportunidade? Ou existe uma mídia, uma indústria cultural que só valoriza esse funk ruim? E só oferece esse funk ruim? Um funk que objetifica. Que objetifica o feminino, né? Um funk com, né? Muito palavrão, né? Um funk hipersexualizado. E eu acho que do ponto de vista da arte, mesmo quando a gente discute isso, a arte, ela, né? Eu lembro que acho que eu já falei isso no Social uma vez. A arte é sempre o resultado da sociedade que a produz. Se naquela manifestação cultural aquilo está muito presente, por quê? Por quê? O que está acontecendo com essa sociedade que está fazendo com que esse tipo de manifestação cultural sobressaia sobre todas as outras? Porque é aquilo que as pessoas querem consumir no final. Será que é o funk que está hipersexualizado? Ou será que é a sociedade que está hipersexualizada? E o funk só está demonstrando isso. Porque quando não é um funk que é hipersexualizado, ninguém vai atrás, ninguém ouve. Sim. Então, eu acho que é esse pensamento que a gente tem que entender. Porque é muito fácil você chegar e dizer que aquela música não tem que existir. Mas se ela está existindo naquele momento, é uma resposta. E ao mesmo tempo uma pergunta. Né? Por quê? E é muito fácil você pegar e culpabilizar que a gente volta para o racismo, né? Culpabilizar, dizer que esse funk tem um tom de pele. Não tem. E a gente que está vendo a juventude, a gente vê que não tem. Né? Não tem. Então, assim, peraí, vamos parar e vamos pensar. O que está acontecendo com a sociedade, que a sociedade está valorizando esse tipo de produto cultural? Por que os outros produtos culturais não estão conseguindo ser acessados? Quais são as barreiras que impedem? Será que é só porque as pessoas estão escolhendo isso? Porque a gente escolhe o que é oferecido, né? A gente escolhe o que é oferecido na mesa. O que está sendo oferecido na mesa para a gente fazer essa refeição? Se só tiver coisa ruim na mesa, gente, eu vou consumir coisa ruim e vou achar que é bom. Não há o que comparar. E não é o gênero o culpado.
Se a gente for perceber, essa hipersexualização, ela está aparecendo nos outros gêneros. Sim. No sertanejo, no forró. As pessoas falam do funk, mas vai prestar atenção no que está rolando aí. Né? Então, na minha opinião, essa já é uma demonstração de para quais caminhos a nossa sociedade está indo, no qual caminho ela está e para qual caminho ela está indo. Percebe como que arte e cultura é importante? A arte e cultura é importante. A arte e cultura faz com que a gente reflita esse tipo de coisa. Né? Eu olho para essas manifestações e olho com esse olhar. O que está acontecendo? Não basta só existir, tem que viver a arte e a cultura. Né? E não é um olhar moralista, sabe? Eu não olho para isso com um olhar moralista. Eu olho para isso com um olhar de tentar entender mesmo, tal. O que está acontecendo aqui? É um olhar indagador. Por que as pessoas estão fazendo essas escolhas? Dentre tantas coisas, porque se você for olhar, né, quem está fora da bolha, né, consegue entender que existem tantos outros artistas aí fazendo tanta coisa legal, tanta coisa bacana, ou pelo menos que eu acho bacana, né? Mas esses artistas não têm a mesma visibilidade. É aí que a gente chega no ponto de uma tentativa de elitização da cultura. Sim, aqui aí a gente tem os dois polos, né? A elitização da cultura é quando eu tenho um ponto onde você tem uma cultura dominante que entende aquilo como correto, lindo, maravilhoso e eu elitizo aquilo muitas vezes para fazer com que a pessoa que não é elitizada achar que aquilo não acabe. Né? E isso a gente teve várias ferramentas, por exemplo, na década de 20 e 30, para você ir no museu de arte, ou para você ir, até mais, até a década de 50, para você ir no museu de arte, ou para você ir no teatro municipal, você tinha que ir de terno, né? Você tinha que ir de vestido social. Isso é a elitização da arte, da cultura. Por quê? Então, se eu não tenho dinheiro para comprar um terno, eu não podia entrar. Entendeu? E ali eu estou dando um recado, né? Estou dizendo que essa manifestação artística, essa cultura, é só para um determinado grupo. Você não é bom bastante para ter acesso a isso. Né? E, por outro lado, essa situação que a gente estava contando antes, é quando a gente pensa na massificação da cultura. Quando você tem uma indústria cultural que começa a dizer para as pessoas o que elas devem consumir. E essa indústria cultural, ela não está preocupada com cultura, e muito menos com arte. Ela está preocupada com dinheiro. Ela quer fazer dinheiro. Entendeu? Então a gente vê que o maior problema, acho que da década de 80 para cá, é que a gente começa a ter essa indústria cultural muito forte. E essa cultura, né, cultura de massa, essa indústria cultural, modificando o gosto das pessoas, fazendo com que as pessoas comecem a ter um gosto muito simplificado. E em que sentido que esse gosto é simplificado? Porque como ela quer vender, ela precisa fazer todo mundo gostar da mesma coisa. Né? E ela vai ter lá as estruturas dela para fazer você gostar daquilo. E não adianta, gente. Você só gosta do que foi mostrado para você. Não é? Se não há algo além disso... Sim. Se não há algo além do que foi mostrado para você, você não vai gostar. Né, você não vai nem conhecer. E o problema maior é o quê? Porque como você não tem acesso àquilo, que não é mostrado para você, você não presencia aquilo, quando eu presenciar aquilo para você, você vai ter um choque cultural com aquilo tão grande, né, que a gente vai cair lá no que a gente começou no começo. Né? Você vai ter preconceito, você vai achar ruim, você vai achar errado. Eu costumo usar como exemplo uma coisa que aconteceu comigo. Eu vim de uma família muito simples. Né? Na minha casa, a opção cultural que eu tinha era o que a televisão me dava.
Então, qual era o prato cultural que eu comia? O prato que era oferecido no programa, em programas como o programa do Gugu, do Faustão. E daquelas possibilidades ali, o que eu consumia? O que eu achava mais legal dentro daquelas possibilidades. E você se fecha Porque, naquilo. e eu fecho naquilo porque eu não tinha acesso a outra coisa. Aí, o que acontecia? Quando eu entrei para um grupo de teatro, lá em 1997, a gente foi montar uma peça e eu lembro que tinha músicas na peça do Caetano, do Gil, do Chico. E eu sou, confessamente, um caetanólatra hoje. Gosto, sei de tudo do Caetano, ouço tudo do Caetano. Caetano é um meu divo. Porém, a primeira vez que eu vi Caetano, lá com 16, 17 anos, eu odiei. Era algo diferente. Porque era muito diferente do que eu consumia. Era MPB. Eu falei, que isso? Essa música parada. Eu lembro direitinho, era Lua, Lua, Lua. Quando começou lá, Lua, 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 por um momento meu canto contigo compactua. Sabe? Não tinha bateria, não tinha guitarra, que era o que eu estava acostumado a ouvir nas outras músicas. Foi muito diferente. E a primeira reação minha foi odiar. Foi odiar, foi falar que aquilo não era música, que aquela música era chata, que aquela música era isso, que aquela música era aquilo. Porque na época eu tava na vibe da Daniela Mercury. Assim, eu tava na vibe do axé, eu tava ouvindo Zezé de Camargo e Luciano. E eu não tô falando que eles são ruins, mas era isso que eu ouvia, era o único prato que tinha para eu comer. E quando eu vou olhar pro Caetano e tive que aprender a cantar as músicas que estavam lá, porque era uma peça de teatro e a gente tinha que cantar e não sei o que, não sei o que. Eu lembro que quando terminou a temporada da peça, lá 6 meses ouvindo aquilo, sabe, o meu gosto foi acostumando. Eu fui acostumando com aquilo. De repente eu comecei a pensar na letra da música, o que ele queria dizer com lua, 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 por um momento comigo compactua. Sabe assim, eu comecei a viajar na questão da letra, dali eu comecei a ouvir outras músicas do Caetano, aí do Caetano veio o Gil, do Gil veio a Gal, da Gal veio o Chico, e foi chegando, cada um. E quando eu comecei a perceber, o meu gosto tinha mudado. Certo? E então não havia só aqueles pratos na mesa. Porque foi me servido outro prato. Né? E quando serviu outro prato, quando eu pus ele a primeira vez na boca, eu achei igual criança, né? Você vai fazer a criança experimentar lá uma fruta nova, né? O bebezinho, né? A primeira cara que ele faz é, né? Faz aquela cara, ai, que horrível. Mas põe na boca de novo, põe na boca de novo. De tanto experimentar aquilo, chegou uma hora que eu gostei. Só que isso pode ser feito por um lado ou para o outro, não é? Pode ser tanto bom quanto né? algo... Sim. E igual agora, a gente chegou num ponto tão comum que nem todo mundo mais se espanta com o excesso de bobagem que a gente vê em algumas músicas, o excesso de bobagem que a gente vê em filme e em várias outras coisas. Né? Então você vai cedendo para essa indústria. Se tornou normal. Se tornou normal. Vinho que era diferente, se tornou normal. Sim. E por isso que a gente tem que oferecer pratos bem diferentes. Sempre. Né? E às vezes eu fico preocupado justamente com isso, porque a gente está chegando em momentos tão complicados que cada vez que a gente vai mostrar um prato desse diferente, cada vez mais as pessoas fazem mais careta. Né? Porque a cultura está sendo tão massificada que quando você encara algo, um prato diferente naquela mesa, você não quer. Porque o seu cérebro, você está tão acostumado com aquilo. Sim. E ao mesmo tempo eu acho que tem uma luz de esperança no fundo, né? Sempre tem uma luz de esperança. Né? Sempre tem. E vocês é que trazem essa esperança pra gente. Quando a gente olha grupos de jovens que você fala assim, nossa, que começam a trazer coisas pra gente ouvir que são
novas, e não necessariamente são antigas, né? Mas que também não são o que todo mundo está ouvindo. É o diferente, Né? o novo e o velho. E o velho. E ali e você fala assim, nossa, tem esperança nesse... Né? Existe uma esperança. Não somos a geração perdida. Eu não acredito em geração nenhuma perdida, né? Como chamava a década de 80, né? De geração década perdida. A década perdida. Eu não acredito em geração perdida, só acredito, né? Eu vejo assim, sabe? Parece que a gente está começando a caminhar para um outro lugar, né? E não adianta, gente. Bobeira, bobagem, coisinhas de modinha, coisinha de cultura de massa. Quem não tem né? Quem não tem uma bobagemzinha cultural de estimação, né? Eu guardo lá as minhas Spice Girls, né? Né? Que quando me bate um saudosismo da adolescência, eu vou colocar para ouvir. Eu sei que não é uma música lá de grande qualidade do ponto de vista musical em si, mas é gostoso, é Spice Girls, né? Entendeu? A nostalgia. É nostalgia. E eu vou lá e vou, sabe assim, vou com tudo naquele pratão ali de cultura de massa. Mas eu sei que existem os outros pratos e eu consumo os outros pratos. O que me deixa chocado é quando as pessoas ficam... Essa coisa que está acontecendo agora das pessoas querendo consumir um prato só. Aí você vai no carnaval, é aquele prato. Gente, carnaval tinha que ter uma música de carnaval. Aí você vai numa festa junina, tem que ter aquele prato. Só aquele prato. Aí não vai tocar música caipira na festa junina? Aí a sua família vai fazer uma ceia de Natal e tá lá aquele prato de novo na ceia de Natal? Aí eu já acho que é uma coisa preocupante. Muito preocupante. E fica mais preocupante ainda quando você se prende e quer prender o outro. Sim, sim. Ou, né, ou quando começa aquelas... Né, e essa loucura que parece que as pessoas ficaram meio viciadas nesse prato. Porque parece que na hora que você tira esse prato e coloca outro, a pessoa não fica nem para ouvir. Né? Eu já vi isso acontecer em festa de família. Que na hora que tá aquele prato lá, que todo mundo tá acostumado a ouvir toda hora aquela mesma coisa, tá tudo bom. Aí a hora que tirou aquele prato, colocou, gente, é 2 minutos, vão ser 2 musiquinhas só que vai tocar. Depois você volta. Não, as pessoas ficam irritadíssimas. Essa coisa do irritadíssimo, não, eu não vou ouvir, ou não prestar atenção na outra coisa, isso eu acho problemático. Esse vício de... Não é nem fazer a cara feia, né, pro kiwi, né? Nem olhar. É nem olhar pro kiwi. Não quero nem sentir. Quero nem experimentar o kiwi. Né? Então, no final, a solução é olhar pro agora, pro antes e pro depois. E se alguém te oferecer o kiwi, coma. Pra depois você falar se você não gostou. Coma, faça a cara de azedo. Pode até falar que você não gostou, né? E depois no outro dia você tenta comer um pedacinho do kiwi de novo. Você vai ver que final, isso só vai te fazer bem. Você só vai estar transformado. Mas não de jeito ruim. Não de jeito ruim. Não de jeito ruim. Né? E pelo menos depois de tentar algumas vezes, você vai conseguir dizer por que você não gostou. Entendeu? Criticar com propriedade. E criticar com propriedade. Você vai falar, não, eu não gosto dessa música por causa disso. Ou eu não gosto desse quadro por causa disso. Ou eu não gosto dessa manifestação por causa disso. Eu acho que é esse o caminho. Né? O Alisson, quero te agradecer muito, muito, muito por enriquecer esse episódio com seu conhecimento, que é muito vasto, por ter nos agraciado com a sua ilustre presença e principalmente por nos ajudar a descobrir pelo menos um pedacinho de o que é a cultura. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço de novo pelo convite. É muito importante, né? Eu queria parabenizar vocês todos, a escola, né, por essa iniciativa. Eu acho que esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo só acrescenta, né? E é importante, porque aqui conversando com você já é uma troca,
né? Eu não saio daqui dessa conversa da mesma forma que eu cheguei. E é assim que a gente tem que fazer as coisas, né? Principalmente nesse mundo tão intransigente, né? Sempre mudando. Sempre mudando. Bom, obrigado por nos ouvir até aqui. Convidamos você a nos seguir nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, Educarte Poliedro, e também a nos seguir aqui no Spotify, e também já aproveitar para avaliar nosso podcast com a nota máxima, porque a gente merece. Bom, não vou dizer tchau, mas sim até logo. Nos vemos nos próximos episódios. O Educast é uma produção da Escola Educarte, com produção, edição e direção de Isabela Lopilato, Marcos Souza e Jader Elisei, e apresentação de Luísa Ferraz e Sofia Helena da Glória.